Gente, tudo bem? Na última aula, a gente viu a questão sobre o idealismo, né? A dialética, que seria a profunda discussão sobre uma determinada ideia, levaria ao verdadeiro conhecimento, ok? Ou seja, olha só para a gente poder fazer um resumo da última aula, ok? Para compreender o sistema filosófico de Hegel, que a gente viu lá que ele é o precursor do idealismo, né? O alemão George Hegel, ok? Onde ele pregava que somente a razão ela poderia alcançar o verdadeiro conhecimento, ok? Olha só, de acordo com essa concepção, cada momento histórico teria seu próprio sistema de verdades, ou seja, era uma dialética sem fim, né? Ou seja, uma ideia era concebida e várias outras ideias estavam em formação para poder chegar a um outro conhecimento, a uma outra verdade, para desbancar essa verdade. Aí vem a outra no lugar. E assim vai se fazendo esse processo de que sempre evoluir em busca de uma nova verdade. Ok? Olha só. Tinha dentro desse... Ao explicar, né, essa teoria, essa filosofia do Hegel, a gente tem alguns processos, alguns pensamentos que ele colocava dentro de três espíritos que formava a busca por esse conhecimento. Olha só, a gente tinha o espírito subjetivo, né, o espírito que se reconhece como natureza, formando a consciência individual, onde você tem um pré-conhecimento através da sua subjetividade. O espírito objetivo, que esse espírito ele reconhece de onde está numa cultura estabelecida, gerando as instituições, né, de acordo com o seu ambiente, gerando as instituições, o moral, a ética, ou seja, organizando o espaço onde ele está. E o espírito absoluto, é o momento que o espírito reconhece como arte, religião e filosofia os conhecimentos que identificam dentro de uma determinada sociedade. Ok? Então, pessoal, dentro disso, o idealismo hegeliano ele teve uma grande influência em outras correntes filosóficas, principalmente dentro do materialismo histórico, que a gente vai ver agora, que é o nosso próximo tema, que é um tema desenvolvido por Karl Marx, que ele vai estar numa época muito estratégica para a evolução da sociedade. Ele vai estar em plena expansão da Revolução Industrial, ele vai estudar o que a Revolução Industrial, no que ela vai influenciar a consciência social da época do século XIX. Ok? Olha só, acompanha aqui comigo. O idealismo hegeliano sofreu duras críticas do marxismo, corrente filosófica do século XIX pelos filósofos Karl Marx. Ou seja, ela acabou incentivando o Karl Marx e o Engels a contestar, né, o processo de produção de conhecimento do Hegel, porque, segundo eles, o conhecimento através da teoria de Hegel apenas facilitaria a consolidação do status quo de dominantes e dominados. Olha só, por exemplo, a crítica que o materialismo histórico vai fazer, e dialética vai fazer. A crítica de inverter a relação entre a realidade e o pensamento, justificando assim injustiças sociais, né? Aquele parâmetro de dominantes e dominados, que deveriam ser transformados. Olha só, assim como o idealismo, o marxismo empregou o conceito de dialética, a discussão, né? A contradição. A contradição de poder chegar a esse conhecimento. Olha só, mas
deixa eu ver aqui, assim como o idealismo, o marxismo empregou o conceito de dialética para refletir sobre a realidade e a história, mas não sobre uma perspectiva materialista. Isso significa que, em vez de entender a realidade histórica como um movimento de progresso contínuo da razão, né, rumo ao absoluto, rumo ao conhecimento de verdade, os marxistas pensavam como o desenvolvimento das relações de produção dos materiais necessários à existência humana. Ou seja, para os marxistas, né, para Karl Marx e Engels, a história deveria ser contada, o processo de conhecimento, a história, ela deveria ser contada de acordo com o processo de produção. E que a história ela vai nos mostrar de que ela sempre foi determinada pela luta de classes. Olha só, isso significa que, em vez de entender a realidade histórica como um movimento de progresso contínuo da razão, rumo ao absoluto, os marxistas pensaram como desenvolvimento das relações de produção dos bens materiais necessário à existência humana. Além disso, em vez de conhecer a dialética como uma lei de pensamento aplicada ao mundo, apresentaram-na como uma lei constituinte da realidade histórica, a qual, por sua vez, determinaria as formas de pensamento. Nessa perspectiva materialista, né, de produção, o confronto entre teses e antíteses não representava simplesmente a contradição entre ideias ou verdades, mas o antagonismo entre classes sociais, ou, como eu falei, a luta de classes. A concepção marxista da dialética foi empregada para investigar a realidade social e suas relações com as estruturas de pensamento. Desse modo, pretendia-se organizar uma ciência materialista voltada à compreensão do ser humano e das relações sociais. A Revolução Industrial tinha imposto uma nova realidade social de dominantes e dominados, né? De dominados, oprimidos. Ou seja, então Marx vai olhar a lente da sociedade através dessa luta de classe, desse desequilíbrio entre uma elite e o operariado. Ok? Olha só. Desse modo, vou repetindo, pretendia-se organizar uma ciência materialista voltada à compreensão do ser humano e das relações sociais. Para isso, seria necessário, a partir das condições objetivas, materiais de existência, ou seja, a partir da história, observando o desenvolvimento histórico-social das relações de produção e da luta de classes. Essa compreensão tornaria possível realizar o movimento dialético da negação das estruturas vigentes e de criação de alternativas para tornar as condições objetivas de existências mais justas e pautadas pelo princípio de liberdade. Ou seja, essa nova visão de olhar a sociedade possibilitaria de questionar o status quo, de questionar essa estrutura que oprime determinadas pessoas. O que isso vai possibilitar? Uma nova visão social sobre a sociedade. Ok? Para a gente finalizar aqui, Marx e Engels ressaltavam que o conjunto de condições concretas de existência determina a consciência dos indivíduos, e não o inverso. Anote aí, Marx e Engels ressaltavam ainda que o conjunto de condições concretas de existências determina a consciência dos indivíduos, e não o inverso, como propunha a tese idealista do progresso da razão. Nesse contexto, denunciaram que as formas de pensamento sofrem manipulação por meio da ideologia, ou seja, de ideias que são difundidas pelas instituições sociais como sendo naturais, universais e racionais, quando, na verdade, são constituídas historicamente em prol dos interesses da classe dominante. Ou seja, ao contrário do idealismo, para chegar ao conhecimento, ao bem comum, Marx falava o seguinte: o conhecimento que essas classes, essas instituições sociais promoviam apenas era de interesse dessa elite. Não havia o objetivo de expandir o conhecimento para todos, mas apenas para reforçar o processo de produção e fazer com que essa elite esteja cada vez mais no seu processo dominante. E que a população, o operário, ele não participaria desse processo de conhecimento.
Ok? Sendo assim, para possibilitar o progresso da história, a classe oprimida deveria romper com essa ideologia, romper com esse tipo de pensamento, fazer uma revolução e conscientizar-se de sua condição marcada pela exploração para transformá-la por meio de uma ação revolucionária. Ele faz isso muito no Manifesto Comunista, quando ele fala assim, trabalhadores de todo o mundo, univos, né? Ele deixava escancarado essa oposição entre burguesia e operário, e que em nenhum momento elas poderiam entrar num acordo, porque elas tinham objetivos muito diferentes. A elite dependia da exploração do operário, ou seja, era impossível chegar a um acordo. Então, para que mudasse aquele status quo, aquela realidade, o único modo seria fazer uma grande revolução. Tá? Então, o que o marxismo, o pensamento, o materialismo histórico e dialético ele vai ver? Ele vai contestar o idealismo de chegar ao verdadeiro conhecimento, né? Que através da razão, através da dialética. Marx vai falar o seguinte, olha só, esse tipo de conhecimento que está chegando, né, é apenas para manter a estrutura da sociedade. Ou seja, esse caráter universal, esse caráter de liberdade, da razão, não existe não existe para todos, mas sim para uma classe privilegiada, que é a elite, que quer se manter no poder. Então, Marx vai tentar conscientizar essa nova classe, essa classe de operário, a quebrar a estrutura da burguesia, onde ela concentra os conhecimentos e oprime essa população. Ok? Então, esse é o pensamento inicial do materialismo histórico e dialético. Uma quebra, né? Então, uma quebra de posições, segundo Marx e Engels, que se inicia com o Manifesto Comunista, depois vai ter uma grande escala quando Marx lançar sua obra O Capital, mostrando a mais-valia, que a gente vai discutir um pouco depois, a exploração, vai mostrar a situação da classe trabalhadora, né? Tanto Marx quanto Engels, ele vai focar nisso e vai chegar a uma conclusão que é o seguinte, é necessário que a classe explorada tome consciência de si e inverta esse status quo, acaba com essa realidade de exploração através de uma revolução do operário, ok? Pessoal, então esse é o início, a gente sai do idealismo e entra para o materialismo histórico e a gente discute mais depois sobre isso, ok? Fiquem com Deus e até a próxima.